longe de casa para uma guerra travada em solo estrangeiro. Vocês foram aqueles que se recusaram a se render, escolheram morrer ao invés de fugir. Saibam que sua memória será cantada por um século. Você já ouviu falar de uma banda sueca de power metal chamada Sabaton? Então, até 2019 eu conhecia por cima Sabaton. Até que um professor muito amigo meu, que parece Scott Ian do Anthrax, comentou nos corredores da faculdade que essa banda tem uma sonzeira que conta a história de 3 heróis brasileiros que participaram juntamente com outros 25 mil brasileiros na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas na Itália. E o fato que essa banda tem uma música chamada Smoking Snakes, Cobras Fumantes. Mas espera lá, cobra fuma? Mas foi isso que Hitler chegou a dizer quando soube que o Brasil entraria na guerra contra a Alemanha, que seria mais fácil uma cobra fumar do que as tropas brasileiras fazerem alguma diferença na guerra. E os shows do Sabaton pelo mundo é um enorme sucesso, sempre lotados. E na letra da música, a banda sueca conta e canta que durante a tomada da cidade de Montese, no norte da Itália, 3 soldados brasileiros se depararam inesperadamente com uma companhia inteira do exército alemão que estava vindo para massacrar uma companhia do exército brasileiro. E aí, os 3 brasileiros tinham 2 opções, lutar ou se render. E aí, meu filho, a cobra fumou. Os caras lutaram, mas lutaram com tudo que tinha, com todas as suas forças, por mais de 3 horas, até a munição acabar, e mataram dezenas de alemães. A coragem dos brasileiros foi tamanha que, além de ter salvo centenas de soldados brasileiros, com o caos que eles provocaram entre os soldados alemães, o comandante nazista ficou tão bestificado com a coragem desses brasileiros que mandou enterrá-los com todas as honras militares, posicionando sobre a cova uma placa com o escrito 3 heróis brasileiros. E a banda sueca roda o mundo louvando esses 3 brasileiros na sua música Smoking Snakes, Cobras Fumantes. O refrão é até em português. Eu não canto assim não, tá? Foi meu filho, o Gui, que editou. Mas eu gostaria que vocês vissem e ouvissem um pedacinho do Sabaton. Showzaço, sonsaço, porrada na orelha, uma delícia. E o mais importante, a letra. Preste atenção na letra. Claro que na Itália não foi palco só da batalha que envolveu só os 3 heróis brasileiros, até porque foram 7 meses e 19 dias de campanha por toda a Península Italiana. Foram muitas batalhas, principalmente na parte norte do país, e que envolveu mais de 25 mil soldados brasileiros que realizaram façanhas imensas. Mas em Montese, em 1945, foi o palco da principal batalha brasileira que definitivamente livrou a cidade do jugo alemão. E a rigor foi a mais sangrenta de todas as batalhas que envolveram brasileiros em solo italiano. Mais de 400 brasileiros morreram em apenas 3 dias de batalha e milhares ficaram feridos.
Brasileiros que estavam longe de casa, unidos em um solo estrangeiro, ajudando o mundo a se livrar desse mal terrível que era o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, a nossa formação acadêmica, infelizmente de cunho marxista, não nos oferece possibilidades de conhecer e valorizar nossos heróis militares, que são muitos. Marxistas, gente, odeiam militares, odeiam religiosos, mas, independente do ódio e preconceito da esquerda com os militares, estamos falando de brasileiros, estamos falando de um só povo, que forma uma só nação, que pela geografia de um país de proporções continentais, são pessoas de vários lugares que se encontraram em Montese, em campo de batalha. E claro que lá na Itália, num lugar desconhecido, numa guerra que não era deles, os soldados conversavam entre eles, buscavam se conhecer, queriam saber um do outro. E nessas conversas havia sempre uma pergunta com várias respostas terminada em uma oração que se tornou uma música, a canção dos expedicionários. A pergunta dos soldados, um para o outro, era: "Você sabe de onde venho?" "Eu venho do Morro do Engenho, eu venho das selvas dos cafezais, eu venho da boa terra do coco, eu venho das praias sedosas, eu venho das montanhas alterosas, eu venho do pampa do seringal, eu venho das margens crespas dos rios." E eles, em um único coro, rezavam dizendo: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. E os italianos da região de Montese amam os brasileiros e amam tanto, mas tanto, que todos os anos aluninhos italianinhos se reúnem numa grande praça para homenagear nosso exército brasileiro. E cantam em português a canção dos expedicionários, a canção dos soldados brasileiros, a canção dos cobras fumante. Você sabe de onde eu venho? Vocês vão ver agora um vídeo de crianças italianas na Itália com seus professores, homenageando nossos heróis brasileiros, cantando em português a canção dos expedicionários. E eu quero ver se você consegue não se emocionar com tanto amor, com tanto carinho, com tanta gratidão que nós brasileiros recebemos dos italianos. E eu fico aqui e você fica aí, tentando não chorar com essa criançada italiana, lá na Itália, que canta em português, louvando os nossos heróis brasileiros e, consequentemente, nós brasileiros. Você